As células são as unidades fundamentais da vida, a menor estrutura que pode ser considerada viva. Elas são responsáveis por realizar todas as funções necessárias para a sobrevivência dos organismos. Existem diferentes tipos de células, e elas podem variar significativamente em estrutura e função, dependendo do organismo e do tecido em que estão inseridas. Todas as células têm algumas características comuns, são envolvidas por uma membrana celular que regula a entrada e saída de substâncias, possuem citoplasma onde ocorrem várias reações químicas e contém material genético que armazena as instruções para o funcionamento e a reprodução da célula. A estrutura das células pode ser dividida em duas categorias principais, procariontes e eucariontes. As células procariontes, como as bactérias, são mais simples, não possuem um núcleo definido e seu material genético está disperso no citoplasma. Em contraste, as células eucariontes, que incluem todas as células do corpo humano, possuem um núcleo onde o DNA está organizado em cromossomos. Além disso, as células eucariontes contêm várias organelas, como mitocôndrias, ribossomos e retículo endoplasmático, que desempenham funções específicas essenciais para a vida da célula. As células eucariontes podem ser classificadas ainda mais em células vegetais e animais. As células vegetais possuem uma parede celular rígida, cloroplastos para fotossíntese e grandes vacúolos, enquanto as células animais têm uma estrutura mais flexível, sem parede celular, permitindo uma variedade maior de formas e funções. Cada célula é um sistema altamente organizado, capaz de realizar funções complexas que vão desde a produção de energia até a transmissão de impulsos nervosos. A comunicação entre as células é fundamental para o funcionamento do organismo como um todo. As células podem se comunicar entre si por meio de sinais químicos, que são liberados e detectados por outras células. Isso é especialmente importante em sistemas como o endócrino e o nervoso, onde a sinalização celular coordenada é vital para a resposta do corpo a estímulos internos e externos. A capacidade de comunicação e cooperação entre células é o que permite a formação de tecidos e órgãos, e, por consequência, a sobrevivência do organismo. O ciclo de vida das células inclui processos como crescimento, divisão e morte celular programada. Cada célula é capaz de se reproduzir, criando novas células que podem se especializar em diferentes funções. Esse processo é regulado por um ciclo celular, que garante que a divisão ocorra de maneira controlada e coordenada. Qualquer interrupção nesse ciclo pode resultar em problemas de saúde, como o câncer, que é caracterizado pelo crescimento descontrolado de células. Além disso, as células possuem a capacidade de se adaptar ao ambiente. Por exemplo, as células musculares podem aumentar de tamanho e número em resposta ao exercício físico, enquanto as células do sistema imunológico podem se multiplicar rapidamente em resposta a uma infecção. Essa plasticidade celular é uma das chaves para a sobrevivência e a evolução dos organismos. Em resumo, as células são a base da vida. Elas são estruturas complexas e dinâmicas que desempenham uma variedade de funções essenciais para o funcionamento dos organismos. A compreensão da biologia celular é crucial para muitos campos da ciência, incluindo medicina, biotecnologia e biologia evolutiva. O estudo das células não só nos ajuda a entender como os organismos funcionam, mas também como podemos intervir em processos patológicos, desenvolvendo tratamentos e terapias para doenças que afetam a saúde humana. A diversidade celular no corpo humano é uma das características mais impressionantes da biologia. Com mais de 200 tipos diferentes de células, cada uma adaptada para desempenhar funções específicas, o corpo humano é um exemplo notável de especialização celular. Desde as células musculares, que são projetadas para a contração, até as células nervosas, que transmitem sinais elétricos, cada tipo de célula possui características únicas que refletem suas funções. As células podem ser classificadas em 4 categorias principais de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. As células epiteliais, que formam as camadas de revestimento de órgãos e superfícies do corpo, são responsáveis pela proteção, absorção e secreção. Essas células estão organizadas em camadas e podem ser encontradas em lugares como a pele, intestinos e pulmões. As células epiteliais têm uma forma específica que permite que elas formem barreiras eficazes, e sua renovação é constante, uma vez que estão frequentemente sujeitas a danos. As células do tecido conjuntivo, por outro lado, desempenham papéis de suporte e conexão no corpo.
Elas incluem células como fibroblastos, que produzem fibras de colágeno, adipócitos, que armazenam gordura, e células imunes, como macrófagos e linfócitos. O tecido conjuntivo é fundamental para a estrutura e a integridade do corpo, conectando e sustentando outros tipos de tecidos e órgãos. O tecido muscular é composto por células especializadas que têm a capacidade de contrair e relaxar. Existem três tipos principais de tecido muscular: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. O músculo esquelético, que é voluntário e responsável pelos movimentos do corpo, é formado por células longas e multinucleadas. O músculo cardíaco, que é involuntário e forma o coração, tem células que se contraem de forma rítmica e coordenada. O músculo liso, que também é involuntário, é encontrado em órgãos como intestinos e vasos sanguíneos, permitindo a contração e o relaxamento de forma controlada. O tecido nervoso é composto por células especializadas chamadas neuroníons, que são responsáveis pela transmissão de impulsos elétricos pelo corpo. Os neuroníons são únicos em sua estrutura, possuindo longos axoníons que se estendem para se comunicar com outras células. Além dos neuroníons, o tecido nervoso também contém células gliais, que fornecem suporte, nutrição e proteção aos neuroníons. Essa diversidade de células no sistema nervoso é essencial para a função cognitiva, motoras e sensoriais do corpo. A especialização celular é um processo que ocorre ao longo do desenvolvimento embrionário e continua na vida adulta. Durante o desenvolvimento, as células-tronco, que são células não especializadas, se diferenciam em vários tipos de células, de acordo com os sinais que recebem do ambiente. Esse processo é altamente regulado por fatores de crescimento, proteínas e interações celulares que garantem que cada célula se desenvolva na forma correta e com a função adequada. A capacidade das células de se especializar e se adaptar é fundamental para a sobrevivência do organismo. Por exemplo, as células musculares podem aumentar em tamanho e número em resposta ao exercício, enquanto as células do sistema imunológico se multiplicam em resposta a uma infecção. Essa plasticidade celular permite que o corpo se ajuste a diferentes condições e desafios ao longo da vida. Em resumo, a diversidade celular no corpo humano é uma característica vital que permite o funcionamento eficiente do organismo. Cada tipo de célula desempenha um papel específico e crucial, contribuindo para a formação de tecidos e órgãos que trabalham em conjunto. A compreensão da diversidade celular é fundamental para o avanço da medicina, pois ajuda a identificar como as células funcionam e como as disfunções em células específicas podem levar a doenças. A homeostase é o estado de equilíbrio interno que os organismos buscam manter, e as células desempenham um papel crucial nesse processo. Cada célula do corpo humano é responsável por contribuir para a homeostase, regulando condições como temperatura, pH, concentração de íons e níveis de nutrientes. Esse equilíbrio é vital para a sobrevivência e o funcionamento adequado do organismo. Uma das maneiras pelas quais as células mantêm a homeostase é através da regulação da temperatura corporal. O corpo humano tem um intervalo de temperatura ideal que deve ser mantido para garantir o funcionamento adequado das enzimas e processos metabólicos. As células possuem sensores que detectam alterações na temperatura e, em resposta, podem ativar mecanismos que ajudam a dissipar ou conservar calor. Por exemplo, quando a temperatura interna aumenta, as células podem sinalizar para as glândulas sudoríparas liberarem suor, que ao evaporar, ajuda a resfriar o corpo. O pH também é uma medida crítica que as células devem regular. O pH do sangue humano, por exemplo, deve ser mantido em torno de 7,4. As células possuem mecanismos que ajudam a controlar a acidez e alcalinidade do meio interno. Um desses mecanismos é a excreção de íons hidrogênio e bicarbonato pelos rins, que ajusta o pH do sangue. Além disso, as células podem utilizar tampões, que são substâncias que ajudam a neutralizar mudanças no pH, para manter um ambiente interno estável. As células também desempenham um papel importante na regulação dos níveis de nutrientes e eletrólitos no corpo. Por exemplo, o controle da glicose no sangue é fundamental para a homeostase. Quando os níveis de glicose aumentam após uma refeição, as células beta do pâncreas detectam esse aumento e liberam insulina, um hormônio que ajuda as células a absorver a glicose e utilizá-la como fonte de energia. Por outro lado, quando os níveis de glicose estão baixos, as células alfa do pâncreas secretam glucagon, que estimula a liberação de glicose armazenada no fígado.
O equilíbrio de íons como sódio, potássio e cálcio é igualmente vital. As células usam bombas únicas para regular a concentração de íons dentro e fora da célula. Por exemplo, a bomba de sódio-potássio ajuda a manter os níveis adequados de sódio e potássio, essenciais para a função nervosa e muscular. O transporte ativo desses íons é crucial para a criação de potenciais de ação nas células nervosas, que são necessários para a comunicação entre células. Além disso, a manutenção da homeostase envolve a comunicação entre células. Quando há uma perturbação no ambiente interno, as células podem liberar sinais químicos, como hormônios e neurotransmissores, que comunicam a necessidade de ajuste. Essa comunicação coordenada entre diferentes tipos de células permite que o organismo responda rapidamente a mudanças no ambiente, ajudando a restaurar o equilíbrio. O sistema imunológico também desempenha um papel importante na homeostase. As células do sistema imunológico estão constantemente monitorando o corpo em busca de patógenos e células danificadas. Quando detectam uma ameaça, elas iniciam uma resposta imunológica que envolve a liberação de citocinas, sinalizando outras células do sistema imunológico para que respondam adequadamente. Essa resposta ajuda a eliminar patógenos e reparar danos, contribuindo para a manutenção da homeostase. Em resumo, as células são fundamentais para a manutenção da homeostase no corpo humano. Através de mecanismos de regulação complexos e comunicação coordenada, as células garantem que o ambiente interno permaneça estável, permitindo que o organismo funcione de maneira eficiente. O estudo da homeostase celular é essencial para entender como os desequilíbrios podem levar a doenças e como intervenções podem ser projetadas para restaurar a saúde. A divisão celular é um processo fundamental para o crescimento, desenvolvimento e reparação do organismo. No corpo humano, a divisão celular ocorre principalmente através de dois processos, mitose e meiose. A mitose é responsável pela produção de células somáticas, que são as células do corpo, enquanto a meiose é o processo que gera células germinativas, como os espermatozoides e óvulos, que são essenciais para a reprodução. A mitose é um processo que envolve várias etapas, incluindo a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, a cromatina, que é o material genético, se condensa em cromossomos visíveis, e a membrana nuclear começa a se desintegrar. Na metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula, e as fibras do fuso se ligam aos centrômeros dos cromossomos. A anáfase é a fase em que as cromátides irmãs são puxadas para polos opostos da célula, garantindo que cada célula filha receba uma cópia idêntica do material genético. Por fim, na telófase, as membranas nucleares se reconstituem ao redor dos conjuntos de cromossomos em cada polo, e a célula se divide em duas células filhas durante a citocinese. A meiose, por outro lado, é um processo mais complexo que resulta na formação de 4 células filhas haploides, cada uma contendo metade do número de cromossomos da célula original. Isso é crucial para a reprodução sexual, pois garante que, quando um espermatozoide e um óvulo se unirem, o zigoto resultante terá o número correto de cromossomos. A meiose também ocorre em 2 etapas, meiose I e meiose II. Durante a meiose I, ocorre a separação dos pares de cromossomos homólogos, enquanto na meiose II, as cromátides irmãs são separadas, semelhante à mitose. Um aspecto fascinante da divisão celular é o controle rigoroso que regula quando e como as células se dividem. As células têm um ciclo celular que é dividido em fases, fase G1, crescimento, fase S, replicação do DNA, fase G2, preparação para a divisão, e fase M, mitose. O ciclo celular é regulado por proteínas chamadas ciclinas e quinases dependentes de ciclinas, que garantem que a célula só prossiga para a próxima fase quando estiver pronta. Interrupções nesse ciclo podem levar a problemas como o câncer, onde as células se dividem de forma descontrolada. Além disso, a divisão celular é crucial para a regeneração e reparação de tecidos. Quando um tecido é danificado, as células vizinhas podem iniciar o processo de divisão celular para substituir as células perdidas. Esse processo é especialmente evidente na pele, onde as células se multiplicam rapidamente para curar feridas. O mesmo ocorre em tecidos como o fígado e a medula óssea, que têm a capacidade de regeneração notável. A pesquisa sobre a divisão celular tem implicações significativas na medicina.
Compreender os mecanismos que controlam a divisão celular pode levar ao desenvolvimento de novas terapias para doenças como o câncer, onde a divisão celular descontrolada é uma característica. Além disso, estudos sobre a divisão celular também têm o potencial de avançar a terapia celular e a medicina regenerativa, onde as células podem ser manipuladas para reparar ou substituir tecidos danificados. Em resumo, a divisão celular é um processo vital que permite o crescimento, desenvolvimento e reparação do corpo humano. Compreender as complexidades da mitose e da meiose, bem como os mecanismos de controle que regulam esses processos, é essencial para a biologia celular e para o avanço da medicina. A pesquisa contínua sobre a divisão celular pode trazer novos insights sobre a saúde e a doença, ajudando a desenvolver intervenções mais eficazes para uma variedade de condições médicas. O ciclo celular é um processo sequencial que as células passam para se dividir e replicar. Esse ciclo é dividido em fases que incluem crescimento celular, duplicação do DNA e divisão celular. A compreensão do ciclo celular é fundamental para a biologia, pois fornece insights sobre como as células se desenvolvem, se reproduzem e como podem se tornar cancerosas quando há falhas nesse processo. O ciclo celular é tipicamente dividido em 4 fases principais: G1, fase de crescimento, S, fase de síntese, G2, fase de preparação, e M, fase de mitose. Durante a fase G1, a célula cresce em tamanho e sintetiza proteínas e organelas. Essa fase é crucial para garantir que a célula tenha todos os componentes necessários para a divisão. A célula também realiza reparos no DNA, se necessário, e monitora seu ambiente para garantir que as condições sejam favoráveis à divisão. A fase S é onde ocorre a replicação do DNA. O DNA da célula é duplicado, resultando em 2 cópias idênticas de cada cromossomo. Esse processo é essencial, pois cada célula filha precisa receber uma cópia completa do material genético. A replicação do DNA é um processo complexo que envolve várias enzimas, incluindo a DNA polimerase, que é responsável pela síntese da nova cadeia de DNA. Após a fase S, a célula entra na fase G2, onde continua a crescer e se prepara para a divisão celular. Durante esta fase, a célula verifica se o DNA foi replicado corretamente e realiza mais reparos, se necessário. A célula também produz proteínas adicionais que serão necessárias para a mitose. A fase G2 é crucial, pois garante que a célula esteja totalmente preparada para a divisão, reduzindo o risco de erros durante o processo. Finalmente, a célula entra na fase M, que é onde ocorre a mitose. Durante a mitose, o material genético é distribuído entre as 2 células filhas. A mitose é dividida em várias etapas, incluindo prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessas etapas desempenha um papel vital na separação e distribuição adequada dos cromossomos. Após a mitose, a célula passa pela citocinese, onde o citoplasma é dividido, resultando em 2 células filhas independentes. O ciclo celular é altamente regulado por uma série de proteínas chamadas ciclinas e quinases dependentes de ciclinas, CDKS. Essas proteínas garantem que as células só avancem para a próxima fase quando estiverem prontas. Se houver problemas durante qualquer fase, a célula pode entrar em um estado de pausa chamado de fase G0, onde não se divide. Isso é essencial para evitar a divisão celular descontrolada, que pode levar ao câncer. Além disso, o ciclo celular é afetado por sinais externos, como hormônios e fatores de crescimento. Esses sinais podem estimular ou inibir a progressão do ciclo celular, dependendo das necessidades do organismo. Por exemplo, durante o crescimento e desenvolvimento, as células podem receber sinais que promovem a divisão celular, enquanto em condições de estresse ou dano, sinais podem inibir a divisão até que as condições melhorem. A pesquisa sobre o ciclo celular é crucial para a medicina, especialmente na compreensão do câncer. Muitas terapias contra o câncer visam interromper o ciclo celular em células tumorais, impedindo sua multiplicação. Compreender os mecanismos que regulam o ciclo celular também pode levar ao desenvolvimento de novas terapias e intervenções para uma variedade de doenças, não apenas câncer, mas também doenças degenerativas e condições relacionadas à idade. Em resumo, o ciclo celular é um processo complexo e altamente regulado que permite o crescimento e a divisão das células. A compreensão das fases do ciclo celular e dos mecanismos de regulação é fundamental para a biologia celular e a medicina.
A pesquisa contínua nesse campo pode levar a avanços significativos na saúde e no tratamento de doenças. A célula é reconhecida como a unidade básica da vida, sendo o bloco de construção fundamental de todos os organismos vivos. Desde organismos unicelulares, como bactérias, até organismos multicelulares complexos, como os seres humanos, todas as formas de vida são compostas por células. A compreensão da célula é essencial para a biologia, pois fornece a base para o estudo da vida e dos processos biológicos. Uma célula pode ser considerada uma pequena fábrica que realiza uma variedade de funções essenciais para a sobrevivência do organismo. Cada célula é envolta por uma membrana celular que controla a entrada e saída de substâncias, mantendo um ambiente interno estável. Essa membrana é composta por uma bicamada lipídica que permite a passagem de moléculas seletivas, enquanto impede a entrada de outras. Essa seletividade é crucial para a homeostase, permitindo que a célula mantenha um ambiente adequado para suas funções. Dentro da célula, existem várias organelas, cada uma com funções específicas. O núcleo é uma das organelas mais importantes, pois contém um material genético, que é fundamental para a reprodução e a síntese de proteínas. As ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas, enquanto as mitocôndrias geram a energia necessária para as atividades celulares através da respiração celular. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi desempenham papéis importantes na síntese e no transporte de proteínas e lipídios. Além das organelas, as células também contêm citoplasma, que é o fluido gelatinoso onde ocorrem muitas reações químicas. O citoesqueleto, uma rede de fibras proteicas, dá suporte à célula e ajuda a manter sua forma, além de desempenhar um papel na movimentação de organelas e na divisão celular. A interação entre essas estruturas permite que a célula realize suas funções de maneira eficiente. As células também são capazes de se comunicar entre si por meio de sinais químicos, permitindo que o organismo responda a mudanças no ambiente. Os hormônios, por exemplo, são mensageiros que podem afetar a atividade de células distantes, coordenando funções em todo o corpo. Essa comunicação é fundamental para a regulação de processos fisiológicos, como o crescimento, a resposta ao estresse e a manutenção da homeostase. A capacidade das células de se adaptar a diferentes condições é um aspecto crucial da vida. As células podem alterar sua estrutura e função em resposta a estímulos externos, como mudanças no ambiente ou nas necessidades do organismo. Essa plasticidade celular é um dos fatores que contribuem para a diversidade das formas de vida na Terra. O estudo das células também é essencial para a medicina. A compreensão dos processos celulares e das interações entre células é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos e terapias. Por exemplo, a pesquisa sobre células-tronco tem o potencial de levar a avanços significativos na medicina regenerativa, onde as células podem ser usadas para reparar ou substituir tecidos danificados. Além disso, o estudo das células cancerosas é vital para entender como as células normais se tornam malignas e como isso pode ser tratado. A pesquisa sobre a biologia celular também tem implicações em doenças genéticas, infecções e outras condições que afetam a saúde humana. Em resumo, a célula é a unidade básica da vida, e sua compreensão é fundamental para a biologia e a medicina. Através do estudo das células, podemos entender os processos que sustentam a vida e desenvolver intervenções para tratar doenças, melhorar a saúde e promover o bem-estar. A hereditariedade é o processo pelo qual as características e traços são transmitidos de uma geração para outra através do material genético contido nas células. Essa transmissão ocorre principalmente através dos cromossomos, que são estruturas filamentosas localizadas no núcleo da célula. Os cromossomos são compostos de DNA, que contém as instruções necessárias para o desenvolvimento, crescimento e funcionamento dos organismos. O DNA é organizado em segmentos chamados genes, que são as unidades básicas da hereditariedade. Cada gene carrega informações específicas que determinam características como cor dos olhos, altura e predisposição a certas doenças. Durante a reprodução, os organismos passam seus genes para a próxima geração, garantindo que as características sejam herdadas. Isso ocorre através da combinação dos genes dos pais, resultando em um novo conjunto de características no descendente. Durante a formação de células germinativas, como os espermatozoides e óvulos, ocorre um processo chamado meiose, que reduz o número de cromossomos pela metade.
Isso é crucial para a reprodução sexual, pois garante que o novo organismo resultante tenha um número correto de cromossomos. Quando o espermatozoide fertiliza o óvulo, o zigoto resultante possui um conjunto completo de cromossomos, metade de cada progenitor. A variabilidade genética é uma consequência da combinação dos genes dos pais, bem como de mutações que podem ocorrer ao longo do tempo. Essas mutações podem ser causadas por fatores externos, como radiação ou produtos químicos, ou podem ocorrer espontaneamente durante a replicação do DNA. A variabilidade genética é essencial para a evolução, pois fornece a matéria-prima sobre a qual a seleção natural atua. Além disso, a hereditariedade também está relacionada a fenômenos como a epigenética, que envolve modificações químicas no DNA que podem afetar a expressão gênica sem alterar a sequência do próprio DNA. Essas modificações podem ser influenciadas por fatores ambientais e podem ser transmitidas para as próximas gerações, adicionando uma camada adicional de complexidade à hereditariedade. O estudo da hereditariedade tem implicações significativas em áreas como a genética médica, onde a identificação de genes associados a doenças pode levar a melhores diagnósticos e tratamentos. Compreender como as características são herdadas pode ajudar na prevenção de doenças genéticas e na promoção de práticas de saúde que considerem a história familiar. Além disso, a pesquisa em genética pode abrir novas possibilidades em campos como a biotecnologia, onde a manipulação de genes pode ser utilizada para criar organismos com características desejáveis, como plantas mais resistentes a doenças ou animais com maior produtividade. Em resumo, a hereditariedade é um processo fundamental que conecta gerações através da transmissão de informações genéticas. A compreensão da hereditariedade é crucial para a biologia e a medicina, pois fornece insights sobre a diversidade da vida, o desenvolvimento de características e a origem de doenças genéticas. O estudo contínuo da hereditariedade pode levar a avanços significativos na saúde e na compreensão da biologia humana. A evolução é um dos princípios centrais da biologia, e a célula desempenha um papel crucial nesse processo. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin no século XIX, explica como as espécies mudam ao longo do tempo através de processos como a seleção natural e a adaptação ao ambiente. A célula, como unidade básica da vida, é o ponto de partida para a compreensão da evolução e da diversidade das formas de vida na Terra. A evolução celular é um processo que ocorreu ao longo de bilhões de anos, resultando na diversidade de células e organismos que observamos hoje. Os primeiros organismos unicelulares surgiram há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, e esses organismos primitivos, conhecidos como procariotos, foram os precursores de todas as formas de vida. Com o tempo, evoluíram células mais complexas, chamadas eucariotos, que possuem um núcleo definido e organelas especializadas. A evolução ocorre através de mutações no material genético, que podem resultar em novas características que conferem vantagens adaptativas. Essas mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais, e a seleção natural atua sobre essas variações, favorecendo as que aumentam a chance de sobrevivência e reprodução. Ao longo de muitas gerações, essas variações podem se acumular, levando ao surgimento de novas espécies. Além disso, a evolução celular também é influenciada por processos como a simbiose, onde diferentes espécies de células ou organismos interagem de maneiras que beneficiam ambos. Por exemplo, a teoria endossimbiótica sugere que as mitocôndrias e os cloroplastos, organelas presentes em células eucariotas, se originaram de bactérias que foram incorporadas a células ancestrais, estabelecendo uma relação simbiótica. Essa integração levou ao desenvolvimento de células mais complexas, capazes de realizar funções especializadas, como a produção de energia e a fotossíntese. O estudo da evolução celular fornece insights sobre a história da vida na Terra e os processos que moldaram a diversidade biológica. Além disso, entender a evolução é crucial para a medicina, pois pode ajudar a explicar a resistência de patógenos a medicamentos e o desenvolvimento de doenças ao longo do tempo. Em resumo, a célula é fundamental para a compreensão da evolução. Desde os primeiros organismos unicelulares até as complexas formas de vida que habitam o planeta, as células têm sido a base para a diversidade biológica. O estudo da evolução celular continua a ser um campo ativo de pesquisa, fornecendo novos insights sobre a história da vida e suas implicações para a saúde e a biologia.
A biotecnologia é um campo multidisciplinar que utiliza organismos vivos, células ou seus componentes para desenvolver produtos e processos que beneficiem a sociedade. A célula, como unidade básica da vida, é fundamental para a biotecnologia, pois é o local onde ocorrem muitos dos processos biológicos que são aproveitados para aplicações tecnológicas. Uma das áreas mais conhecidas da biotecnologia é a engenharia genética, que envolve a manipulação do material genético de células para alterar características específicas. Isso pode ser feito através de técnicas como a clonagem, a inserção de genes ou a edição genética, utilizando ferramentas como o CRISPR-Cas9. Essas tecnologias permitem a criação de organismos geneticamente modificados, OGMs, que podem ter aplicações em agricultura, medicina e indústria. Na agricultura, a biotecnologia tem sido usada para desenvolver plantas resistentes a pragas, doenças e condições ambientais adversas. Por exemplo, culturas como o milho e a soja foram geneticamente modificadas para resistir a herbicidas ou para produzir proteínas inseticidas, o que reduz a necessidade de pesticidas químicos. Essas inovações podem aumentar a produtividade agrícola e contribuir para a segurança alimentar. Na medicina, a biotecnologia tem sido revolucionária. O desenvolvimento de terapias gênicas e tratamentos personalizados baseados no perfil genético dos pacientes representa um avanço significativo na medicina moderna. Além disso, a produção de medicamentos biológicos, como hormônios e anticorpos monoclonais, ocorre em células cultivadas em laboratório, demonstrando a importância das células na produção de produtos farmacêuticos. A biotecnologia também tem aplicações em áreas como a indústria alimentícia, onde a fermentação é utilizada para a produção de alimentos como iogurtes, queijos e bebidas alcoólicas. Micro-organismos, como bactérias e leveduras, desempenham um papel crucial nesses processos, transformando ingredientes em produtos alimentares por meio de reações metabólicas. A biotecnologia ambiental é outra área importante, onde células e micro-organismos são utilizados para a biorremediação, um processo que utiliza organismos vivos para remover ou neutralizar poluentes do meio ambiente. Isso pode incluir a degradação de resíduos tóxicos ou a limpeza de ambientes contaminados, demonstrando como a biotecnologia pode contribuir para a sustentabilidade e a conservação ambiental. Em resumo, a célula é fundamental para a biotecnologia, que aproveita os processos biológicos para desenvolver soluções inovadoras em diversas áreas. Desde a engenharia genética até a produção de medicamentos e a biorremediação, as células desempenham um papel central na aplicação da biologia em benefício da sociedade. O avanço contínuo da biotecnologia promete revolucionar ainda mais a ciência e a medicina, oferecendo novas oportunidades para resolver desafios globais. Em conclusão, a célula é a unidade básica da vida, essencial para a compreensão dos processos biológicos e das interações que sustentam a vida na Terra. Sua estrutura e funcionamento são fundamentais para a diversidade de formas de vida, a hereditariedade, a evolução e as aplicações biotecnológicas. O estudo das células não apenas revela os mecanismos intrincados da vida, mas também oferece insights valiosos para a medicina, agricultura e conservação ambiental. O contínuo avanço na pesquisa celular e nas tecnologias associadas tem o potencial de transformar a nossa compreensão da biologia e abrir novas fronteiras na ciência. À medida que exploramos os mistérios da célula, abrimos caminho para inovações que podem melhorar a saúde, a produção de alimentos e a sustentabilidade do nosso planeta. A célula, portanto, permanece no cerne da biologia, servindo como um lembrete de que a vida, em sua forma mais fundamental, é composta por pequenas unidades que trabalham em conjunto para criar a diversidade e a complexidade que observamos no mundo natural.